E a gente segue falando sobre a gripe aviária. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e pode perder 200 milhões de dólares por mês com a suspensão das exportações de frango, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Mas afinal, existe vacina para conter o avanço da influenza aviária? Essa pergunta vai direto para o nosso convidado de hoje. Ele é médico veterinário, mestre em ciências animais. Aqui conosco, José Renato Branco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, todo mundo. Bruno, vacina tem. O mercado mundial está abastecido, tem bastante vacina de influenza. O fato é que a gente não usa isso como estratégia inicial. Toda vez que um vírus de influenza entra num país, a primeira estratégia, e a estratégia que o Ministério da Agricultura está adotando corretamente, é da erradicação do vírus. Então a vacina é um tema para um segundo momento. Em termos de desenvolvimento, ela já existe, já tem vários desenhos de vacina que poderiam ser utilizados, mas não serão utilizados num primeiro momento, porque a erradicação é o foco por enquanto. Voltando lá atrás, então, o que é a gripe aviária, como ela é transmitida e como ela pode ser identificada? Então, a gripe aviária, o próprio nome carrega isso, ela é um vírus de influenza, igual a gente tem em humano, a gripe humana, existe a gripe aviária, que causa lesões, a gente está acostumado a ver um quadro gripal, por exemplo, numa criança com estertor, com coriza. Isso pode acontecer, a influenza pode se apresentar de assintomática a quadros leves, até quadros de alta letalidade. O que a gente está vendo agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um quadro de alta letalidade em aves comerciais. A influenza aviária afeta todo tipo de ave, só que o tipo de lesão é que vai mudar. Você pega a ave silvestre, a ave migratória, por exemplo, consegue carregar esse troço lá dos Estados Unidos para cá, Canadá, e sem ter um grau de lesão severo. Isso entra numa granja de peru e dizima o lote em 3 dias. De galinha, igual aconteceu também. Então, a severidade com qual a influenza vai se apresentar, ela muda. Mas ela é um vírus de influenza e pode ter, sim, quadros brandos. Então, para quem tem ave em casa, um quadro simples de coriza pode sim ser uma influenza, pode acontecer. E qual que é o tratamento? Como eu mencionei anteriormente, vírus é um trem complicado, porque você não trata. A conduta para vírus, tanto em humano quanto em animal, é não realizar um tratamento. Você tem alguns casos onde você trabalha antivirais, mas não é o caso da influenza. A influenza, especificamente, não só não tem tratamento, como a conduta é o abate sanitário do lote e de tudo que tem em torno. Ovo que foi produzido, resíduo que foi gerado, tudo isso precisa ser descartado, precisa ser eliminado o mais rápido possível. Então não tem tratamento para influenza aviária. Ou seja, hoje. Resumindo, é o extermínio mesmo, né? Extermínio. Hoje, o foco, quando tem um caso de influenza, é o extermínio das aves. Essa é a conduta primária. Nessa granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul, foram 17 mil aves, né? Foram 2 lotes de 8.500 aves, uma mortalidade em 5 dias de 100% em um dos aviários e 85% no outro. E a conduta foi exatamente essa, foi muito eficiente. O governo, o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul receberam a notificação e tomaram uma conduta em termos de uma semana. Eles conseguiram controlar e agora o Brasil já está passando pela fase de erradicar o vírus de dentro dessa granja, de tudo que ela produziu, para em 60 dias, num prazo mais ou menos de 60 dias, buscar ser um país livre de influenza novamente. Então, sim, foi um quadro bem agressivo que aconteceu lá. Casos suspeitos acontecem todos os dias, né? E aí ele vai para análise. Como é que é feito esse processo? Então, isso é importante. A notificação, todo dia você tem suspeito. O que te leva a uma suspeita de influenza aviária? Igual eu disse, ela pode se apresentar de forma branda, mas é muito difícil para alguém que está com uma galinha falar que ele está com um quadro de influenza ou de bronquite se o quadro for brando. Pode ser um quadro leve respiratório. Então, normalmente, a gente fica muito de olho em cima de quadros agudos, que é a apresentação da influenza no pior forma. Então, mortalidade acima de 10% do lote, apatia generalizada, um quadro muito, muito agudo de doença respiratória, é importante que haja notificação imediata. E por quê, Bruno? Todos os órgãos estaduais e órgãos federais que estão vinculados a esse contingenciamento, a esse controle, eles só vão ter uma iniciativa a partir do setor privado. Então, o primeiro start é o produtor, o veterinário da granja, ele precisa notificar isso muito rápido para que... Não vire um surto. Para que não vire um surto, para que haja um controle rápido do problema. Então, é imprescindível que isso seja feito no primeiro
Começou a ter mortalidade mais alta, notifica. Começou a observar coisa fora do padrão, avisa. Aqui em Minas, por exemplo, o órgão responsável é o INMA, né? Instituto Mineiro de Agropecuária. Exato. A gente tem, para produtores, por exemplo, uma empresa grande, ela tem um vínculo direto com o Ministério da Agricultura por conta de auditoria. Então, você tem uma relação com o fiscal que você pode avisá-lo. Quando você não tem isso, você está lá e conhece o pessoal do INMA, avisa o INMA, avisa alguém. Esse é o ponto inicial. Levanta a mão e, pô, tem coisa que estranha. Isso é importante para desencadear a cadeia de ações. E quais são as medidas de biossegurança que geralmente são adotadas pelas empresas, né, pelas Então, empresas comerciais? Esse é um tema interessante, porque assim, biossegurança, gente, o Brasil é o país, isso é importante deixar claro, ninguém faz o controle sanitário na avicultura igual o Brasil. Não existe. A maior biossegurança do planeta está aqui dentro. Então a gente já faz um excelente trabalho por outras razões, não só por influenza. Aconteceu de entrar agora na granja, então vai ter esse plano de controle. O que eu vejo? Eu vejo que, por mais que a gente tenha feito muito bem feito esse trabalho, a gente segurou durante 2 anos uma influenza que chegou em 23 e foi aparecer em granja de ave doméstica agora, né? Ela ficou circulando em ave silvestre. É bem possível que a pressão de infecção no ambiente selvagem está mais alta, então as aves silvestres estão mais aves contaminadas, às vezes sem quadros clínicos agudos. Então, assim, a gente já tem, por exemplo, a IN 56, que é uma normativa para a estrutura das granjas. Só que nesse momento a gente tem que abrir o olho para uma tela que está um pouco mais aberta, porque um passarinho que está contaminado e entrar ali para comer a ração da granja, um rapaz que entra todo dia para trabalhar e tem que vestir EPI, tem que paramentar, pisa na secreção que está carregando o vírus de influenza e leva para dentro. Então a gente precisa reforçar uma coisa que a gente já faz muito bem, mas é fato, ela entrou em uma granja, é bom a gente abrir os olhos e reforçar banho, trânsito de caminhão, telamento de granja, tudo isso que pode vir a ser um catalisador do problema, interessante que a gente aprimora ainda mais. O que a gente já faz bem, tá, Bruno? Que fique claro. A gente corre o risco de ter uma pandemia? É pouquíssimo provável. Em biologia, é muito difícil você ser categórico e falar nunca vai acontecer, mas nesse momento eu te falo que não deve acontecer. E por quê, Bruno? A gente está acostumado, na época do Covid, a gente se familiarizou com o termo fechadura e chave fechadura no caso do vírus, porque para ele entrar ele precisa de um receptor específico e os subtipos que infectam aves são diferentes dos mamíferos. E essa diferença no receptor celular impede que o vírus consiga se sustentar numa transmissão entre mamíferos. Então o que acontece hoje? Acontece infecção da ave para o mamífero, quando ele tem um contato direto. E aí, nesses casos, pode acontecer sim, a gente tem casos de infecção de humanos que têm contato com ave, mas até esses casos a gente precisa ser muito claro. Eu vou dar um exemplo. A influenza aviária, ela apareceu em 1997 em humano. Ela já circula, deve ter mais de um século em ave silvestre, mas em 1997 esse troço entrou lá em Hong Kong, então o rapaz se contaminou. Naquela época, acho que 18 pessoas se contaminaram e teve uma letalidade altíssima. Só que foi contato direto com ave e isso não se sustentou. De lá para cá são 30 anos quase e não tem nenhum caso de transmissão comprovado entre mamífero e mamífero, porque o vírus não consegue se sustentar nesse novo organismo. Então eu não vejo a pandemia na nossa frente, acho que não vai acontecer, não deve acontecer no curto prazo, pouquíssimo provável. Acho que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, mas para quem tem um contato direto com aves, é recomendado que tome muito cuidado. Em lotes que tem taxa de mortalidade muito alta, cara, EPIs, assim, não dá para facilitar quem está, veterinário, grupos de risco. Agora, entre a população, tranquilidade total, segue a vida, não vai acontecer uma pandemia no curto prazo. E essa é a pergunta que você deve mais estar ouvindo agora, né? As pessoas querem saber. Eu continuo consumindo carne de frango, ovos? Então, não existe nenhum tipo de contaminação através desses produtos. Não. Você sabe o que é o risco? É o seguinte, imagina assim, é uma cadeia de coisas que teria que acontecer. Você precisa ter um lote desse com uma contaminação alta, esse produto chegar na gôndola, coisa que não acontece, porque o Ministério da Agricultura não deixa isso acontecer, e se chegar, ele não vai ser transmitido pela ingestão. Ele talvez pudesse ser transmitido pelo contato, mas esse aí é o contato que você teria com o vírus na granja. Então, não vai acontecer uma transmissão. Outro exemplo que eu gosto de falar de número. Faz 30 anos que esse troço infectou pela primeira vez um ser humano. Não tem nenhum caso
confirmado de ingestão do vírus de influenza causando um problema. Não é isso que está acontecendo. É leite cru, é contato com alimento não processado, o vírus está lá e o contato leva à contaminação. Mas não precisem se preocupar, podem consumir ovo, podem consumir carne de frango tranquilamente. Essa aí é uma premissa básica, não precisa mudar esse comportamento não. Esse vírus, ele pode atingir, chegar até outros animais, por exemplo, a questão dos bovinos? Igual eu estava mencionando, ele não vai se sustentar entre outros animais, mas ele pode sim infectar o contato direto. Então eu cito aqui 3 exemplos que aconteceram de infecção em mamífero. Você tem o caso que aconteceu aqui na costa do Pacífico com leão marinho, se eu não estou enganado, tem casos com boi nos Estados Unidos, com vaca de leite, e tem caso de furão, que morreram na Espanha e tal. Em todos esses casos, a transmissão foi densidade de aves próximas que contaminaram os mamíferos. Não foi ave aquática que caiu doente e contaminou, não teve um leão passando para o outro. Então, assim, pode acontecer entre mamíferos, sim, mas é pelo contato imediato. Então, vamos lá, um produtor rural que tenha uma galinha caipira e ele começa a ver uma mortalidade grande. O gato dele está indo lá. Gato nem é um ótimo exemplo para o caso de influenza, mas um cachorro. Ele vai lá e ele pode sim ter contato e se infectar com esse vírus, tá? Mas é nessas condições. Então, o seu animal doméstico se infectar é pouquíssimo provável se você não tiver uma ave doente com influenza por perto. Não deve acontecer. Eu acabei falando aí que o Brasil, né, vem sofrendo muito, vem perdendo muito com essa questão da suspensão das exportações. O governo, o Ministério da Agricultura e Pecuária tem feito um bom trabalho, né, justamente nessa contenção para erradicar aí a gripe aviária. Olha, eu vou te falar, Bruno, a gente está tendo agora uma oportunidade de se provar como a maior biossegurança do planeta, que a gente já sabe que tem, mas agora vai ser uma oportunidade ímpar. Olha o que está acontecendo. A gente tem as operações, aconteceu o surto no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que acontece, e isso é uma medida paliativa, inclusive, os países travam as importações, eles não vão mais receber carne do Brasil, eles podem travar o país, a unidade federativa, a localidade, vai depender da demanda do lugar. A Arábia Saudita, por exemplo, tem uma conduta diferente da União Europeia, porque eles precisam mais. Então, essa conduta muda, mas num primeiro momento, a primeira coisa é trava tudo. O Brasil vai ter a oportunidade de fazer o que ninguém fez. A gente ser um país livre de influenza, que tenha contaminação com o vírus e volte a ser livre de influenza. Porque isso é o que o Ministério está tentando fazer. Eles, em uma semana, estão tentando acabar com o problema lá, vão tentar erradicar, e se eles conseguirem em 60 dias, eles conseguem retornar ao status de livre. Tá. Então a gente pode ter um impacto pontual, se não aparecerem novos surtos, que vão afetar temporariamente as exportações de carne, mas depois isso deve retornar à normalidade. Essa é a expectativa do Ministério. Eu tive numa reunião recente e eu percebi que eles estão muito otimistas em relação a isso é ótimo. O Ministério está muito otimista em relação a conseguir conter o problema rápido e transformar o Brasil de novo no status livres. Porque todos os países onde a influenza entrou, eles não tiveram esse sucesso. A influenza entrou, eles foram erradicando, mas não conseguiram conter o problema de maneira efetiva. O Brasil vai ter essa chance de mostrar o potencial que tem de biocontrole no caso de produção avícola, sabe? Zé Renato, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Agro Paranaíba, deixando muito bem claro, né, que para quem está nos assistindo, pode ficar tranquilo, pode continuar consumindo ovos e carne de frango. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Queria só reforçar essa mensagem que você passou. Não existe um risco iminente de pandemia, não existe risco de transmissão via alimentação de carne de frango ou ovos, e deixar firme aqui que o Ministério da Agricultura está fazendo um trabalho muito bom em relação a isso, gente. Então, o problema deve ser contido rápido e vai dar tudo certo. Num prazo curto de tempo, a gente volta a ser livre de influenza aviária no país. Tá ótimo. Recebendo então hoje o médico veterinário especialista em avicultura, José Renato Branco.